Olá, hoje apresentaremos o trabalho de ensino religioso Mateus. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Mateus, por que ele foi escrito, as características da passagem de Mateus e capítulos e versículos. Algumas das passagens mais queridas da Bíblia são encontradas em Mateus, inclusive o Sermão da Montanha e muitas parábolas, bem como os ensinamentos e milagres de Jesus. O estudo desse livro ajudará a familiarizar-se com o ministério e as palavras de Cristo, e pode fortalecer o seu testemunho dele como Salvador do mundo e o Messias prometido, proclamado por todos os santos profetas. O Evangelho de Mateus está muito alinhado com o judaísmo do primeiro século e tem sido associado aos evangelhos judaicos cristãos. Ressalta como Jesus teria cumprido as profecias judaicas. Alguns detalhes da vida de Jesus, de sua infância e partilha, estão relacionados somente em Mateus. O tema principal em Mateus é de que Jesus Cristo veio estabelecer seu reino na terra. Mateus menciona o Rei dos Céus inúmeras vezes, e ele é o único autor do Evangelho a incluir ensinamentos de Jesus que menciona a igreja, que a gente pode ver em Mateus 16:18 e 18:17. Por que o livro foi escrito? O objetivo era mostrar para os judeus que o Cristo, que havia vindo e prometido as profecias no Antigo Testamento, foi cumprido. Além disso, ali era escrito os atos, as palavras e a vida de Cristo. E Mateus utilizava muito a palavra cumprir para se referir à profecia. Exemplo disso em Mateus 4, 14, 8, 17, 13, 35 e 21, 4. No Evangelho de Mateus, utilizava muito filho de Davi, que se repetiu 12 vezes para mostrar que ele era o herdeiro. Mateus escrevia também através da linguagem de Davi, Judas e Abraão, que é Mateus 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, enfatizando sua autoridade como rei e o cumprimento da promessa. Algumas características, capítulos e versículos. O tema principal de Mateus é que Jesus Cristo veio estabelecer seu reino na terra. Mateus mencionou reino dos céus inúmeras vezes, e o único autor desse evangelho incluiu ensinamentos de Deus e menciona a igreja. Podemos ver isso em Mateus 16, 18 e 18, 17. Agora eu vou falar um pouco sobre as histórias mais queridas de Mateus. 1 Mateus, versículo 1, capítulo 4. Mateus apresenta a genealogia e o nascimento de Jesus Cristo. Os magos procuram o rei dos judeus, guiado por sonhos. José leva Maria e o menino Jesus para o Egito e mais tarde para Nazaré. João Batista prega o evangelho de arrependimento e batiza Jesus Cristo. O Salvador sofre tentação no deserto. Ele inicia seu ministério mortal ensinando e curando. O outro é Mateus capítulo 8, versículo 12. Jesus cura um leproso, acalma a tempestade e expulsa demônios. Levanta a filha de Jairo dos mortos e dá visão ao cego. Ele dá autoridade aos 12 apóstolos para fazerem o que ele fez e os envia para pregar o evangelho. Jesus proclama que João Batista é mais do que um profeta. O Salvador cura no dia do Senhor. Mateus, versículo 13, capítulo 15. Jesus ensina por meio de parábolas. João Batista é morto. Depois de alimentar mais de 5.000, Jesus e Pedro caminham sobre o mar da Galileia. Os escribas e fariseus questionam Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 23. O Salvador ensina a natureza eterna do casamento. Ele entra em Jerusalém e purifica o templo, por meio de parábolas. Jesus expõe as má intenções dos líderes judeus, que se opõem a ele. Jesus lamenta a futura destruição de Jerusalém. Mateus capítulo 26, versículo 27. Jesus participa da ceia da Páscoa com seus discípulos e institui o sacramento. Ele sofre no jardim de Getsêmani e é traído, preso, julgado pelos líderes judeus e romanos, e é crucificado, morto e é sepultado. Capítulo 28 de Mateus. O Salvador ressuscitado aparece aos seus discípulos. Ele comissiona os apóstolos a levarem seu evangelho a todas as nações. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Obrigada pela atenção, gente.